por que o cristão pode e deve comemorar o Natal 5 minutos. Após o apóstolo Heleno terá 3 minutos para réplica. Perfeito? Ok. Por que o cristão pode e deve celebrar o Natal dentro da sua perspectiva? Bom, na minha visão, como o apóstolo já colocou, né? O Natal é uma festa de origem cristã e sempre veio nessa forma ou nessa intenção de cravar um símbolo para que os cristãos focassem nisso e não fossem tirados do eixo. Então, por exemplo, a data 25 de dezembro, nós vamos perceber que ela é estabelecida pelo Papa Júlio I, né? Então, se a gente for... Ele não cravou essa data sozinho, mas ele foi aquele que oficializou essa data. Então, a gente vai perceber que, por exemplo, ele mencionou Lutero. Lutero é aquele que vai acender velas, né? Quando a gente dá um Google e você busca um pouco da história, ele vai acender velas para apontar para... Naquele período, o pinheiro, as árvores verdes tinham um símbolo, né? Como os nomes. E nesse contexto, o Lutero pega aquilo que era um símbolo de vida e ele acende velas nessas árvores para apontar que a verdadeira luz estava em Jesus Cristo, apontando para o Evangelho. Então, embora o apóstolo diga que o Lutero não tenha muita referência para ele, não sirva como uma referência, mas é um grande reformador da igreja, a gente precisa considerar. E eu acredito que o cristão ele deve, sim, celebrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque quando nós nos calamos... Natal. Desculpa, da Páscoa... Quando eu falar Páscoa é Natal, tá bom, pastor? Celebrar o verdadeiro sentido do Natal, porque celebra, como eu já disse inicialmente, o nascimento do Senhor Jesus. Quando nós vemos, né, em Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, verso 26, a gente vai ver o anúncio de uma boa notícia. Quando o anjo se apresenta a Maria, ele vai dizer: salve agraciada, você foi a escolhida para ser, né, aquela que vai gerar o Filho de Deus. E essa notícia, ela é boa nova, é boa nova do Evangelho para nós. Isso é o Evangelho, é o anúncio de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, seria agora uma criatura, né, alguém gerado no ventre da mulher, embora tem toda a questão que o Espírito Santo é quem envolve a Maria ali, e ela vai gerar o Senhor Jesus. Mas o que é a notícia do Natal para o cristão? Porque, assim, acho que a grande problemática, pastores, é que a gente joga ou coloca sobre o Natal o jugo de falar: não, o cristão não deve celebrar esta data, porque o que o Natal significa hoje para a nossa realidade no século em que vivemos é uma realidade de comércio, e eu concordo. Então, não estou dizendo aqui e fazendo coro para que a gente deve ensinar os nossos filhos sobre Papai Noel, sobre a questão da árvore, da troca de presentes. Tudo isso são momentos de comunhão. Mas tudo isso a gente sabe que tem um envolvimento cultural por detrás. Mas o porquê que o cristão não deve comemorar o Natal da forma que está sendo celebrado hoje? Porque hoje, como já foi mencionado, aponta-se para o comércio, aponta-se para a idolatria, mas a gente, como cristão, o que nós devemos ensinar? A palavra. E a palavra de Deus nos diz que essa celebração, os magos vão até onde Maria e José estão celebrar o nascimento do Filho de Deus. O Herodes fica preocupado. Toda a liderança ali, todo o império que estava ali, César Augusto, todo mundo fica atribulado. Por quê? Porque um novo rei tinha nascido, entende? Então, a notícia do Natal, a notícia que o Natal deve trazer, tanto que é uma mensagem muito poderosa, de que quando José e Maria estão chegando na cidade, em Belém, para que haja o momento do nascimento, eles não encontram hospedagem. Eles não encontram lugar para ficar, para passar a noite. Eles vão até um estábulo, até um celeiro, tudo bem, para se cumprir a profecia, mas esse é o grande fato, é a grande realidade do nosso dia a dia, que em muitos lugares o Filho de Deus ele não encontra mais um lugar para se acomodar, para entrar, para se assentar na mesa, até mesmo nos dias de hoje, entende? Então essa é uma mensagem, porque se nós nos calamos,
se nessa época nós não falamos sobre o verdadeiro sentido do Natal, a mídia vai falar. Então a mídia vai introduzir o Papai Noel, a mídia vai introduzir o comércio, vai introduzir outras práticas, outras coisas que vão tirando a verdadeira essência do que verdadeiramente é o Natal. Então, na minha concepção, o cristão deve sim celebrar o Natal com muita alegria, apontando para aquilo que é o nascimento do Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Perfeito. Ok? É aproveitar o advento da festa para anunciar Jesus. Exatamente. Mas não poderia anunciar em outra data, tem que ser específico. O ano inteiro. Apóstolo Heleno Bezerra, 3 minutos para réplica. Olha, pastor Adriano diz que o Natal tem origem cristã, e eu discordo plenamente, pois o Natal não teve sua origem no cristianismo. Ela foi adaptada para o cristianismo, mas a origem dela, todos nós sabemos que ela é pagã, né? Que veio lá da festa das Saturnálias, a festa do Deus Sol, e isso se comemora desde a antiga Babilônia, havia festas voltadas a estes propósitos. Mas quando a gente pensa em toda esse romance que o pastor Adriano fez, hoje foi minha vez de falar que você está romântico, Adriano. Esse romance que ele fez na beleza do Natal, eu não discordo da beleza de tudo, porque não tem como. É uma coisa que aparentemente é graciosa. Mas os nossos natais hoje, segundo a própria referência do pastor Adriano, no tocante ao casal Maria e José, José e Maria chegarem e não encontrar lugar, Jesus não ter lugar para estar, os natais que nós vivemos hoje, Jesus também não tem lugar. 99% das casas que celebram o Natal, que eu conheço, Jesus não tem lugar. Eu passo na Marginal Tietê por volta de meia-noite, tem fila para o motel. Você chega na festa, tem bebedeira, é a cachaça rolando frouxo, é a entrega de presentes, são todas as coisas, menos Jesus não está nessas festas. Ele não tem lugar nessas festas, como foi lá no dia do seu nascimento. Ele não tem lugar. Então, não é só pelo fato da festa ter se perdido, pelo sentido da festa de Natal ter se perdido. Mas quando a gente volta ao tema da ressignificação, por que foi ressignificado as festas pagãs e não as judaicas? Porque existia essa disputa do momento contra os judeus. Roma estava no governo. Roma estava, inclusive, no governo da igreja. Então, tudo que ela fazia tinha que ter a cara de Roma. E a cara de Roma sempre foi politeísta. Roma é um engano. Roma é uma Jezabel. Roma é, quando eu digo Roma em sentido de filosofia religiosa, desde do princípio, Roma é esse berço da mulher que vai vir embebida de sangue, de todo tipo de bebida montada numa besta. Então, ela traz consigo todo esse conceito de adorações e às vezes, embriagados. As pessoas enebriadas, levadas sem saber, né? Perdeu o sentido. E estamos indo, por quê? Porque é gostoso, porque a festa é gostosa. É a festa da grande prostituta.